Olá, me diz uma coisa, você sente dificuldade de estudar patologia e estomatologia? Se você respondeu sim para essa pergunta, então o vídeo de hoje é para você. Nós convidamos a professora Flávia Carvalho. Ela é uma professora super experiente de patologia e estomatologia que vai te dar algumas dicas de como você vai melhorar o aproveitamento dos seus estudos e, consequentemente, melhorar as notas que você vai ter lá nas suas verificações da faculdade. Como já é de praxe, eu vou pedir para você se inscrever no canal, apertar o sininho para você poder receber todo o trabalho que a gente tem elaborado aqui para auxiliar o acadêmico. E ao final do vídeo, se você gostou, aperta um like que isso ajuda muito o canal, tá? Um abraço e bons estudos! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Odonto Desesperados. Eu sou Flávia Carvalho, estomatologista, sou mestre em patologia bucodental. Vim falar com vocês sobre um assunto que é um grande temor, às vezes, para os estudantes, né? Patologia. Como estudar patologia? Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que já foi, inclusive, falado aqui pelo professor Abner, que é o seguinte: precisamos ter foco, rotina, disciplina para poder fazer qualquer tipo de estudo. E na patologia não vai ser diferente. Aliás, isso vai ser bem interessante quando se fala em patologia. E aí eu vou acrescentar aqui mais algumas dicas. A primeira delas é a seguinte: não deixar para estudar na véspera da prova. Isso não vai funcionar com nenhuma disciplina e principalmente com patologia, que envolve processos, que envolvem muitos termos. Então, tem que ir estudando antes, fazendo uns fichamentos, né? E aí está a minha segunda dica. Faça fichamentos, faça resumos, faça desenhos. A patologia permite que você faça isso, né? Pinte, se for o caso, para que você entenda aquele processo patológico, aquela histopatologia. É bem interessante que você tenha esse fichamento, tá? Terceira dica minha, né? Uma coisa que os autores já fizeram que nos ajudam muito. Eles já colocaram as patologias por grupos. Nossa, que beleza! Então, assim, quando você tem uma aula de neoplasia, é muito tranquilo, você vai no livro, você tem um grupo de neoplasias. Então, os autores já dividiram a patologia em processos. Então, eu tenho assim, olha, grupo de lesões reacionais, grupo de lesões infecciosas, grupo das doenças das glândulas salivares, lesões brancas, lesões vermelhas, lesões pigmentadas, neoplasias benignas e malignas, doenças ósseas, tumores odontogênicos, não odontogênicos. Então, assim, já está tudo dividido, os autores já fizeram isso pra gente nos livros, olha, já facilitaram a nossa vida, tá? E aí uma outra coisa bastante interessante da gente fazer é o seguinte: no seu fichamento, você já pode começar assim: qual a história daquela doença? Tem algum fato histórico? Né? Isso pode ser legal de descobrir. Tá? Um exemplo, né? Estou estudando farmacologia, estou estudando lá penicilina. Nossa, a penicilina teve um fato histórico aqui, né? Ela foi descoberta ao acaso. Será que os meus colegas sabem disso? Então, assim, coloque essa dinâmica no seu estudo que vai ser muito interessante. Você vai guardar muito mais, tá? Você vai aprender aquilo. Bom, depois do fato histórico, depois da história por trás daquele processo patológico, né? O que vem de mais interessante ali? Você saber se aquilo é uma doença comum, tá? Se aquilo é endêmico, se aquilo acontece com mais frequência em determinada região. Ótimo, já anotei isso tudo. Patogenia vem em seguida. O que é a patogenia? É a história do desenvolvimento da doença dentro do indivíduo. Como que ela começa, como é que ela se desenvolve e depois qual é o final dessa doença. Perfeito, fizemos assim, vamos ver as características clínicas. Aí entram sinais, sintomas, exames laboratoriais, exames de imagem. Você vai fichando isso tudo com palavras simples, de uma forma resumida, e que isso na hora que você estiver estudando, isso vai te ajudar a relembrar. Depois, características histopatológicas. As características patológicas, né, eu sempre percebi nos meus alunos, assim, um certo desespero. De como lembrar daquelas células, de como lembrar daquelas características. Desenhe, faça desenhos, pinte,
né? Vou citar aqui um exemplo, tem uma neoplasia, um linfoma de Burkitt, que o patologista chama de céu estrelado, a característica histopatológica, né? Aliás, todo patologista é romântico, né? Ele dá uns nomes assim que você fica imaginando que ele está viajando naquele momento, né? Mas, por que céu estrelado? Porque ele vê uma proliferação de linfócitos B, que são células redondas, uma grande quantidade dessas células entremeado por macrófagos, que são células maiores, e que na hora que ele olhou assim, deu uma sensação, lembrou, né, de um céu escuro à noite com as estrelas. Portanto, ele chamou de céu estrelado. Gente, puxa ali uma setinha, faz um desenho, coloca as estrelas, escreve embaixo o que são as estrelas, o que é aquele céu estrelado. Isso, você não tem noção de como isso vai te ajudar na hora de uma prova, tá? Então, faça desenhos. Feito isso, vamos para os tratamentos e prognóstico. Qual é o tratamento naquele momento, né, para aquela doença? Tem alguma coisa, vamos dizer, atual de tratamento para aquilo, né? Tem alguma medicação nova? Ai, será que isso aqui tem um nome comercial, um nome fantasia para esse remédio, para esse medicamento? Que tipo de tratamento é esse? Vou perguntar para o professor, não entendi. Então, assim, isso você vai desenvolvendo ali também toda uma questão que lá na frente, quando você estiver na prática clínica, também vai te ajudar. Prognóstico. O que é essa palavra prognóstico? É o futuro. É o futuro. A gente fala prognóstico em tudo, né? Qual é o prognóstico financeiro? Qual é o prognóstico? Né? Qual é o futuro? Ou seja, lá na frente, como que vai ser o desenrolar daquele processo patológico, daquela doença. Tá? Então aí você fechou. Você conseguiu ter as características daquela doença, com tudo que envolve ela. Então, fazer fichamento, eu acho que é a dica de ouro para patologia. É você conseguir, isso me ajudou muito. Fazer desenhos, então, nossa, foi de grande valia. Então, fazer isso dentro dos seus estudos em patologia, eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Tá? Então, se você chegou até o final desse vídeo, se você acha que vale a pena você compartilhar isso, por favor, dê o seu like, compartilhe. Se quiser fazer algumas sugestões ou fazer alguma pergunta, né? Pode fazer, faça aqui nos comentários desse canal e que a gente volta mais pra frente para tentar discuti-los, tá bom? Um grande abraço para vocês e bons estudos!